Paz do Senhor, irmãos. É uma pena que não tem mais pessoas, né? Porque esse assunto é de extrema importância, porque quando a gente tem famílias fortes numa igreja, a gente tem uma igreja imbatível, né? E a família e o casamento, ele vai construir uma sociedade sadia, amém? Então eu coloquei aqui uma pequena introdução, todo mundo está com a apostila? Mas antes nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te engrandecemos por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, clamamos pela Tua presença, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a entender qual é o Teu propósito em cada uma das nossas vidas, em cada vida aqui presente, qual é o Teu propósito nas nossas vidas, para que possamos, Senhor, realizar tudo aquilo que o Senhor nos chamou e sermos tudo aquilo que o Senhor disse que nós seríamos e que nós somos e seríamos, assim como o Senhor é o grande eu sou. Amém? Deus falou, a gente tem estudado aqui na escola bíblica a respeito que nós somos o sal, nós somos a luz, e nós devemos realmente sermos e tomarmos essa identidade para as nossas vidas, né? E o casamento, ele vai mostrar, através do casamento, a gente vai construir uma sociedade sadia. Quando esse conceito é arrancado da sociedade, conforme os moldes bíblicos, nós temos muita deformação nos indivíduos, nós temos muitos problemas sociais, problemas de escassez, problemas de alcoolismo, vários tipos de problema, porque não temos um casamento segundo os padrões bíblicos. E também, para nós chegarmos a atingirmos isso, existem pilares que vão formar esse conceito, né? E eu coloquei aqui na introdução da nossa apostila, falando que hoje a gente vê que as pessoas querem tirar o conceito de casamento. A gente vê os heterossexuais não querendo se casar e os homoafetivos querendo se casar. Tá tudo ao contrário, né? Hoje tá tudo ao contrário. Tudo querendo sair dos padrões do que Deus determinou para uma sociedade, que foi a construção de uma família. Deus nunca escolhe uma pessoa, Deus escolhe a família. Foi assim em todo o tempo. Deus escolheu Abraão e formou uma família, e dali saiu uma nação. Deus escolheu lá Moisés, mas escolheu a família de Moisés. Escolheu Joquebede, escolheu Arão, escolheu Miriam. Deus trabalha no meio da nossa família. E nós devemos ter essa consciência, né? E a gente deve lutar pela nossa família, né? Pela nossa família, pela nossa família. Amém? Então eu coloquei aqui que uma das principais brechas dessa geração são dizer que a família sem casamento, né? Não pode acontecer, não é o conceito de família. Tem muita gente que começa uma relação, vai morar junto e depois faz aquilo, né? Que chama... Como é que é? Agora fugiu. União estável. Aí outro dia eu não gosto muito de leis, eu estava vendo união estável, o que seria isso? Quando a gente vai olhar, aí você vai ver que na união estável o Estado civil continua solteiro. Está lá escrito, vale o que está escrito, não é? Não é assim quando pedem para você apresentar um diploma, você é formado em quê? Eu tenho 2º grau completo, eu tenho universidade, você tem que apresentar o papel, né? Nós estamos debaixo de uma lei da natureza, de uma lei da sociedade, uma lei do nosso país, né? A Bíblia diz que Deus estabeleceu isso e a gente tem que estar debaixo disso. Então, na verdade, não há casamento. E a gente vai ver por que não há casamento. E a gente precisa se posicionar quanto a isso, não é acusando, mas é fazendo a pessoa entender o que é um casamento. O que é um casamento. E aí eu coloquei aqui, quando tiramos o casamento da família, deixamos de exercitar virtudes que nos fazem participantes da natureza divina. Nós deixamos de exercitar lealdade, fidelidade, respeito, confiança, altruísmo, integridade e aliança. Deus é um Deus de
aliança. E vai ser responsável por essa aliança que ele estabeleceu conosco. Então, a gente não pode tirar o conceito de casamento de dentro da família, né? Não podemos tirar esse conceito. Porque, eu escutei muito aquela frase, amigado com amigado com fé, casado é. Não. Se não tem problema, o papel não é um problema, por que não ter o papel? Por que não assumir isso perante a sociedade, perante todas as pessoas, conforme manda o figurino, né? Porque, de repente, lá por trás deve existir um sentimento de não arriscar, de não pertencer, de não ser realmente íntegro, leal, confiante e inteiro numa relação. E aí a gente vê muitas disfunções acontecendo e as pessoas não participando dessa natureza divina que é fidelidade, amizade, lealdade, altruísmo e confiança, né? E eu coloquei aqui, a palavra de Deus, ela começa, eu já falei isso aqui antes, começa com um casamento. Jesus fez o primeiro milagre em um casamento. Por que será? Né? Por que será que Jesus fez o primeiro milagre? Nós temos ali, naquele cenário lá das bodas, quando Jesus vai fazer esse primeiro milagre, nós temos alguns elementos que vão tipificar coisas que precisa ter num casamento, né? A alegria. O vinho simbolizava na palavra de Deus a alegria. E o Senhor transformou água em vinho. Depois o melhor vinho ficou para o final. Isso é profético. O nosso casamento ele vai sendo construído dia a dia, sendo regado dia após dia. E o melhor está por vir, né? Tem um ditado que os vinhos quando vão... A gente coloca o vinho para ficar... Quanto mais velho, mais caro o vinho é, não é assim? O vinho, enquanto fica lá macerando, não sei como é que chama aquilo, o vinho vai se tornar um vinho muito caro. Então, o nosso casamento, ele tem que ficar cada vez melhor, porque o Senhor vai nos aperfeiçoando. O casamento vai fazer com que eu me santifique. Não é para eu ser feliz, é para eu me santificar. E quando eu me santifico, eu sou feliz. Porque sem santidade a gente não consegue ver a Deus, ver face a face, entender Deus como Ele quer que nós venhamos a entender. Então eu coloquei que ver a importância do casamento começa com o casamento. Jesus fez o primeiro milagre no casamento, a alegria do vinho, as talhas, né? Eram pedras duras daquela água da purificação e as talhas simbolizam a nossa própria vida que tem que ser cavada dia após dia para a gente aprender a deixar Deus nos encher de tudo que Ele tem para a nossa vida. E vai terminar nas bodas do Cordeiro, com um casamento. Então, falar de família, falar de uma sociedade sadia, a gente não pode tirar o conceito certo do que é um casamento. E a gente precisa entender isso e ser esse agente para proclamar isso e nos nossos aconselhamentos, em tudo aquilo que a gente vier a fazer. A gente tem que entender que eu tenho que ser um com Cristo, assim como Ele foi um com o Pai. E eu coloquei aqui, como posso saber de uma maneira bem prática se eu estou pronto para a volta de Jesus? Como que eu posso saber isso? Como? Se eu não posso ser fiel ao meu cônjuge, aos meus filhos, como eu vou estar na boda do Cordeiro? Se eu não consigo ser fiel dentro da minha família, eu estou colocando essa fidelidade, não é só a nível de traição sexual, não. É uma fidelidade que ultrapassa isso. É nas minhas emoções, são nas minhas ações, são nos meus sentimentos, com a minha vida no altar, porque isso adoração é um estilo de vida. Se eu não consigo ser fiel ao meu marido ou à minha esposa e aos meus filhos, como estarei nas bodas do Cordeiro? É uma pergunta que eu faço para você. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Você quer ver Deus aqui, onde a gente está ainda na terra? Santifique a sua vida, porque aí sim Deus fará maravilhas no nosso meio. Né? A gente, para ver Deus, né? A fé
Não é a gente crê naquilo que a gente não vê, mas a gente vê pelos olhos da fé aquilo que Deus prometeu. Você vê pelos olhos da fé, a fé te faz enxergar aquilo que o Senhor quer para você e aquilo que o Senhor fará com você e fará através de você. Se eu não consigo me mover nessa ação, eu preciso de cura e eu preciso ser humilde em buscar ao Senhor para que isso venha fazer parte da minha vida e venha fazer parte da minha existência enquanto filho de Deus. Estão entendendo a importância do casamento? O casamento, ele vai construir uma sociedade sadia, uma sociedade que vai ser fortalecida. Então a gente precisa entender isso e se colocar para Deus. Senhor, me ajuda a me santificar. Porque no casamento a gente aprende o caminho da renúncia, aprende o caminho da espera, aprende o caminho da paciência. É tudo que Deus vai desenvolver em nós para que a gente aprenda a ouvir Deus e fazer tudo aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer. E eu coloquei aqui, o casamento ele nos purifica e nos amadurece enquanto pessoas, enquanto filhos de Deus. Nós estamos vivendo num tempo muito trabalhoso, onde as pessoas querem tudo muito rápido e não querem amadurecer. Né? A gente vê que há pessoas que vão amadurecer com 40 anos, com 50 anos. E o tempo está passando, elas têm comportamento de adolescente. Não viveram a adolescência, pularam essa etapa e querem viver fora da idade. Cada idade tem a sua beleza e tem o seu ciclo, porque Deus fez que a gente fosse criança. Quando a gente é criança, a gente não consegue tomar decisões, né? Alguém vai nos governar e vai nos mostrar o caminho e vai nos orientar. Depois a gente vai para a juventude, a gente começa a ter pensamentos mais críticos, consegue tomar decisões às vezes assertivas e às vezes não. Depois a gente vai para a idade madura. Essa idade é uma benção. Depois a gente vai para outra idade, para a terceira idade, onde a gente já tem muita experiência, onde a gente pode aconselhar, onde a gente pode desfrutar do amadurecimento. Mas tem gente que pula essas etapas e nunca vai amadurecer. Muitas vezes não tem a ver com a idade. O nosso cérebro, ele é eterno. O nosso cérebro não reconhece o que é presente, passado e futuro. Ele vai entender aquilo que você colocar dentro dele. O que você tem colocado no seu cérebro, né? Eu tenho estudado acerca do cérebro. Nosso cérebro, ele não sabe reconhecer aquilo que é bom ou ruim. É você que vai colocar. Por isso que diz que quando a gente se converte, nós temos a mente de Cristo. E essa mente é uma mente lavada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Tem que ser uma mente purificada pela palavra. Mas se você não lê a palavra, como você vai purificar sua mente? Impossível. Deus não trabalha com adivinhação. Deus trabalha com revelação. Deus não faz mágica. Deus faz milagre. Mas para isso acontecer, eu preciso me responsabilizar. Amém? E diz assim, o casamento é responsável pela proteção dos nossos filhos sobre diversos aspectos. O casamento é uma pessoa. Tem o marido, tem a esposa e tem o casamento, que é uma pessoa. O casamento, ele é uma pessoa jurídica, né? Quando você vai lá, você faz um papel, você tem que dar entrada no cartório, depois eu acho que eles passam para saber se você não está casado em outro lugar, não tem uma coisa de papel, um negócio desse. Quando eu fui casar com o Mário foi muito complicado, porque ele era de outro país, foi uma papelada sem precedente, entendeu? Mas deu tudo certo. Então eles vão fazer proclames, não sei se foi no Diário Oficial, para saber se existe, vão fazer assim uma rede para saber se está tudo certo. Então, o casamento, ele protege os nossos filhos em várias áreas. Na área da sexualidade, principalmente. Na área da afetividade. Na área da sua identidade. Quem você é. Para que você foi chamado? Para que você existe? Quem é você? Você é tranquilo? Você é calmo? Você é agitado? Você gosta de montanha? Você gosta de praia? A construção da nossa identidade começa na nossa família. Desde pequenininho. A escola, ela vai trabalhar a socialização da criança
e o conhecimento, mas a afetividade, a sexualidade, tudo isso é na família. E hoje temos problema porque a família está deficitária, a família está tendo um rombo danado e a escola quer assumir um papel que ela não foi chamada para isso. Por isso, estamos vendo tanta deformidade no meio da sociedade e dentro das nossas igrejas. Né? Essa semana, na turma do meu neto, do nada, foi na sexta-feira, meu filho falou, ai, ainda bem que não foi na minha aula. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Uma menina respondeu para o garoto, alguma coisa assim, sem ser muito agressivo. O garoto quebrou a sala inteira. Mas quebrou literalmente. Teve que suspender a aula, teve que suspender tudo. A professora saiu quase que hospitalizada. Por que essas coisas estão acontecendo? Sempre aconteceram, mas estão acontecendo com muita frequência, em muitos lugares e o tempo inteiro. Porque as famílias estão desestruturadas. Ninguém está tendo o seu papel como tem que ser. Ninguém está tendo entendimento do que é um casamento. O casamento é a escolha principal que a gente vai fazer na nossa vida. Vai determinar o nosso destino. As pessoas têm que pensar muito antes de se casarem. Por quê? Porque vai determinar tudo aquilo que a gente vai viver de bom e de menos bom. Casamento é lugar de descanso e de refrigério. Esse é o plano que Deus quis traçar para o homem e para a mulher. Mas muitas vezes nós atropelamos tudo isso com as nossas decisões nada assertivas e decidindo por emoção. Porque, irmãos, a paixão, ela dura no máximo 2 anos. Quando você está apaixonada, você libera um monte de substâncias, muitos neurotransmissores, serotonina, endorfina, ocitocina. Você libera uma porção dopamina, são os 4 hormônios principais do bem-estar. Você vai liberando isso, você não consegue enxergar com clareza a realidade. E aí, se você não construir um casamento pautado na palavra de Deus, quando acaba os 2 anos, começa a aparecer os defeitos, que você chama de defeito, porque a gente tem que se ajustar, né? Quando você casa com uma pessoa, a pessoa vai ser totalmente diferente de você, a começar pelo sexo. Você é mulher e ele é homem. São naturezas diferentes. Nós vamos estudar isso quando eu entrar na aula sobre a família. O papel de cada um no casamento. E agora eu queria falar como que eu decido entrar num casamento, né? Gênesis 2, 24 e 25 diz assim: por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, esse versículo começa com o verbo deixar, não é com o verbo unir. Primeira coisa que tem que acontecer quando você decide casar, você tem que deixar a sua família e a sua parentela. O que é se deixar? É uma emancipação. Se você não está emancipado emocionalmente, psicologicamente e financeiramente, você não pode começar uma família. E o que a gente vê hoje? Muitas pessoas sem essa emancipação emocional, financeira, psicológica e espiritual. Ela vai dizer que quer casar, mas quer o dinheiro do pai para bancar ela. Ou o menino ou a menina, meu pai vai bancar o apartamento. O pai pode ajudar, a mãe pode ajudar, mas assumir isso não. Porque você precisa estar emancipado. Você precisa entender que agora a sua esposa ou o seu marido será a sua maior prioridade. E aí as pessoas começam a criar conflitos, né? Porque às vezes o filho está com uma mãe que está viúva e vai casar com uma mulher. Aí ele fica entre a mulher e a mãe. A mãe, por sua vez, não aceita a mulher, aí a mãe quer o filho perto dela, mas a mulher quer o marido perto dela. Então ele não está emancipado emocionalmente, nem psicologicamente. Como é que ele vai construir um casamento? Começam os conflitos, começam as confusões. Deixará.
Quando Deus chamou Abraão, falou assim, sai da tua terra e da tua parentela. Deus ia começar uma história com Abraão, para depois dele trazer uma descendência, e todas as famílias da terra seriam benditas nele. Então nós temos que entender esse princípio da emancipação. Quando não acontece isso, lá no começo, isso fica uma grande confusão. Uma grande confusão. Vai morar no quintal da casa, vai morar não sei aonde. Isso começa a dar conflito, porque o pai e a mãe começam a interferir no relacionamento do casal, na criação dos filhos. E isso não é saudável, porque ninguém mais sabe qual é o seu papel. E aí começa, porque brigou comigo, que brigou com não sei quem, que brigou com não sei quem. E começa, daqui a pouco, o casal, ao invés de estar assim, está cada um assim, ó. Cada um virado para lá, outro virado para cá. Estão morando na mesma casa, mas não conseguem olhar para a mesma direção, não conseguem ter comunhão, não conseguem se sentir pertencendo um ao outro. Então, o primeiro princípio é a emancipação. Deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe. O processo de maturidade, para ser saudável, tem que ter por objetivo a emancipação. E isso também é dentro da igreja. O nosso pastor é assim. Ele dá oportunidade para todas as pessoas. Ele está mostrando o caminho do ministério. Ele está fazendo os cursos, emancipando para que a gente aprenda a caminhar sem depender do outro. Nós somos um corpo que dependemos um do outro na unidade, na comunhão. Mas cada um precisa ter o seu próprio ministério, o seu próprio caminhar, a sua própria vida com Deus, a sua vida em particular com Deus. O princípio da emancipação é o princípio da maturidade. E se a gente não quer viver isso, sinto lhe dizer, você é uma criancinha que vai precisar de chupeta o tempo inteiro. Vai estar sempre deficitário, vai sempre dizer, eu estou com muita luta, eu estou cansada de luta. É uma luta seguida da outra e você não desfruta da vida abundante que Deus tem para você. Você precisa aprender a se emancipar. Como é que você se emancipa? Lendo a palavra, crendo no que Deus diz que você é, um filho amado, em que Deus tem prazer. Mas como é que você vai sentir isso se você nem sabe quem é esse Deus, se você não lê a palavra, se você não para 5 minutos? Você às vezes fica meia hora no Facebook, não sei quantas horas no Instagram, e não consegue ler um versículo da Bíblia? Eu só sinto te dizer, você vai ficar raquítico. Não é assim, quando a gente quer emagrecer, tira o açúcar, tira não sei o que, a gente vai começar a perder peso. Se eu tiro a palavra, se eu tiro a meditação, se eu tiro o jejum, se eu vou tirando tudo, eu estou fraca. Eu vou precisar de ajuda. E se eu estou passando por esse período, eu tenho que pedir ajuda para eu me emancipar. Então, o casamento deixará. Precisa de uma emancipação. Lá, Mateus 11, 28 a 30 diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Descanso é um lugar que só encontra quem tem intimidade com Deus. Quem não tem essa intimidade com Deus não consegue encontrar esse lugar de descanso. Davi encontrou, porque ele disse lá no Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele encontrou esse lugar de esconderijo. É um lugar que você entra e nunca mais sai. É um lugar onde tem a presença de Deus continuamente. Como é que a gente acessa a presença de Deus? Deus está dentro de nós, né? Mas se eu boto um monte de lixo aqui dentro, um monte de lixo, um monte de coisa, fica difícil de eu me encontrar. Eu tenho que arrancar o lixo, e arrancar o lixo dá trabalho. Dá trabalho. O nosso cérebro, ele foi projetado pelo Criador para economizar muita energia. E aí ele vai trabalhar para economizar energia, para eu não me desgastar. Então ele só quer aquilo que ele conhece. Mas se você não conhece a Deus na sua intimidade, se você não se esforçar para isso, você não vai conseguir entrar nesse movimento. Você vai ser sempre uma pessoa fraca na fé. E uma fé fraca, não é que não opere, deixa você enfraquecida para que a gente está vivendo hoje. Para que você responda como Deus quer que você responda a todas
aflições que vão surgir, porque Jesus falou que a gente teria aflição, mas que a gente tivesse bom ânimo. Como eu tenho bom ânimo se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço a palavra, se eu não venho à escola dominical, se eu não me alimento? Não tem como ter bom ânimo. Não tem. Aí sabe o que é? O irmão chega aí e fala assim, eu determino, eu faço isso, eu faço aquilo. Aquilo são palavras, solta. Aquilo não tem poder de transformar você. Os milagres são os sinais, são maravilhosos. Mas o que transforma a nossa vida é uma vida com Deus, de intimidade, de oração, uma vida de devocional, de colocar Deus em primeiro lugar. Isso é que vai transformar e vai trazer emancipação para você. Decidir as suas demandas com segurança, sem terceirizar as suas decisões. Quando a gente terceiriza a maior parte das nossas decisões, nós não temos emancipação e nós somos enfraquecidos por nós mesmos. É muito fácil botar a culpa no pastor, na liderança. Isso aí é o que mais as pessoas fazem. Mas não olham para si para olhar. Eu preciso aprender a decidir o que a Bíblia diz que eu sou. Um filho amado, um filho abençoado, onde Deus vai ter prazer na minha vida e eu vou aprender a decidir. Não é ausência de conselho, a gente tem que buscar o conselho, mas a decisão é sua. Quando eu vejo muitas pessoas ligarem para mim, o que eu faço? Eu falei assim, o que você faz? O que você quer fazer? Por que você quer fazer? Como você sabe? Às vezes nem pergunto por quê. Como você sabe que você tem que fazer isso? É uma boa pergunta. Como que você sabe? De onde você tirou essa ideia? A pessoa tem que pensar. Na Bíblia diz isso, mas você tirou essa ideia da onde? Eu nunca vi isso escrito. Tirou essa ideia da onde? Da sua vontade? Então, vamos repensar isso e deixa a pessoa decidir o que ela quer. É isso que vai fazer a diferença. Então, um casamento precisa de quê? Vamos repetir essa palavra de emancipação. Aqui vai dizer, tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como eu vou saber se a pessoa está no processo de amadurecimento? Eu perguntei aqui. Quando ela aprende a lidar com seus excessos emocionais. Que excessos são esses? Nós temos muitas emoções. Temos a tristeza, a alegria, o medo, a angústia. São emoções. A gente precisa aprender a gerenciar essas emoções. Quando eu não aprendo a gerenciar essas emoções, eu adoeço. Se eu estou muito triste durante muito tempo, eu adoeço. Se eu estou muito angustiada por muito tempo, eu adoeço. Se eu estou ansiosa por muito tempo, eu adoeço. As emoções vêm e a gente precisa gerenciar elas. Como que eu vou gerenciar? Através da palavra de Deus e através de compartilhar em comunhão com as outras pessoas que vão me aconselhar, que vão me ajudar, que vão me dar, às vezes, uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. A gente tem que buscar isso. A gente precisa buscar isso em Deus. Então, eu preciso caminhar no caminho da emancipação para um casamento e para um relacionamento com o meu Pai. Amém? Entender esse princípio da emancipação? Como saber? Aprende a entregar a sobrecarga para Deus. A sobrecarga vicia. Tem gente viciada em problema. Tem gente que está sempre com problema. Eu tive uma vez uma pessoa que ela chegou para mim e falou assim, Lúcia, uma pessoa que já é minha amiga há muitos anos, há mais de 30 anos, eu acho que quando eu não tenho problema parece que eu não estou viva. Eu olhei para a cara dela e falei, não acredito. Exatamente que ela falou isso. Ou seja, ela sem perceber, se ela não tinha um problema assim, se ela não tinha um problema assim aparente, ela arrumava um. Arrumava um problema. Sim, para ela se sentir viva. Por quê? A sobrecarga vicia. O que é vício? O nosso cérebro leva 28 dias para se acostumar com uma nova realidade. Por exemplo, uma pessoa que vai tirar o açúcar. Na primeira semana ela vai sentir muita falta. Depois vai sentir menos falta. Então lá no final ela nem vai querer mais o açúcar. Eu estou colocando o açúcar que é uma coisa que a gente consegue explicar. Mas eu estou falando isso em termos de emoção. Como é que a gente trabalha a nossa ansiedade? Colocando essa sobrecarga
no Senhor, né? Vinde a mim. Quando você coloca a sobrecarga no Senhor, depois você vinde após mim. O que é vinde após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Quando eu coloco a sobrecarga, eu consigo tomar a minha cruz e seguir o Senhor. Depois eu vou ser comissionada para ir. Como que eu vou com a sobrecarga? Se eu não aprendo a entregar a sobrecarga para Deus, eu não estou emancipada. Eu estou sempre dependente. Eu tenho que depender do Senhor. Estão entendendo essa relação do casamento e com Deus? Alguém tem dúvida sobre isso? Então, Mateus capítulo 16, 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A sobrecarga entregue para Deus. Você vai aprender a negar você mesmo para você seguir ao Senhor. Porque não basta levantar a mão e falar assim: eu aceitei Jesus. Aceitou Jesus como? A Bíblia diz que a gente tem que aprender a seguir a voz do bom pastor. Só segue quem conhece a voz do bom pastor. Como que você conhece a voz do bom pastor? Tendo um relacionamento com ele. Não é assim? A criança, quando é bebezinha, não começa a reconhecer a voz do pai e da mãe? A gente não reconhece. Se eu agora fechar meu olho, escutar a voz da minha pastora ali lá no fundo, eu reconheço a voz dela. Eu sei que é a voz da Miriam falando comigo. Ela pode estar até conversando lá no fundo. Eu vou saber, é a voz da dona Olga. É a voz da Neide, a voz do Mário, porque eu conheço a voz dela. Agora, se eu não conheço, eu acredito em qualquer voz, eu vou seguir para cá, depois eu vou seguir para lá, depois eu já não sei mais para onde eu vou seguir para cá, eu vou andar tudo assim baralhada. Tudo baralhado. Daqui a pouco eu nem sei quem eu sou, eu nem sei onde é que eu tô, e nem sei para onde eu vou. Quando a gente não sabe para onde vai, todos os caminhos servem. Tem um desenho animado de Alice nos Países da Maravilha que o coelho pergunta para ela, acho que é o coelho que pergunta para ela, tem muito tempo que eu não vejo isso, que agora a Raquel já está grande, pergunta: para onde você vai? Não sei. Quando a gente não sabe, todos os caminhos servem. E a gente só tem um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. A única verdade é a vida. Eu preciso saber para onde o Senhor quer que eu vá. Cada etapa da minha vida eu preciso dessa emancipação. Estão entendendo? E isso faz parte do casamento. Não pode começar uma vida pendurada na dependência do pai, da mãe, da irmã, do cunhado. Não pode. Vai dar ruim lá na frente. Vai ter muito conflito, você vai se cansar demais. E o casamento é lugar de refrigério, de descanso. Amém? Entenderam isso? Você aprende o caminho da entrega, você aprende o exercício. Eu queria que vocês guardassem essa palavra, a entrega. Só entrega quem renuncia, não é? Você, para renunciar, você precisa aprender a ouvir o sim de Deus, aprender a ouvir o não de Deus e aprender a ouvir o espera de Deus. Nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, para depois você aprender nas coisas mais complexas. Quando Deus fala para você não, é não. E às vezes ele fala claramente, fala por circunstância, fala pela palavra, fala pela irmã que está aqui, pela mensagem que o pastor traz, e a pessoa está querendo dar um jeitinho para conseguir receber o sim. Não, isso não tem, a sobrecarga você não entregou para Deus. Você não aprendeu a renunciar. Só renuncia quem aprende o caminho da entrega. E o caminho da entrega é um coração totalmente nas mãos do Senhor. E isso é o caminho da maturidade, da emancipação. Sem isso, você não tem como construir um casamento saudável. Você, para sair da casa, deixar o pai e a mãe, para você se unir a uma pessoa, você precisa desse caminho. Entenderam? Posso passar para a lei do esforço? Alguém tem dúvida nessa lei? Se você conhece alguém que está nesses conflitos, você começa a entender, olha, não se emancipou, nem emocionalmente. Às vezes, a pessoa tem uma emancipação financeira, mas não tem uma emancipação emocional. Tudo vai correr para a casa da mãe. Brigou com a mulher, corre para a casa da mãe. Brigou com não sei quem, corre para a casa da mãe. Corre para casa. A mãe tem que resolver tudo. E a mãe ainda atrapalha quando ela diz tudo o que ele tem que fazer, sendo que ele tem que aprender a se governar, a se emancipar. Uma coisa é dar conselho, outra coisa é dizer o que a pessoa tem que fazer. Aí a esposa vai ficar cada vez ocupando lugar menor. Então ele está casado com ela,
entre aspas, mas emocionalmente ele está ligado à mãe dele. E vice-versa, menina com pai, né? Tem pai, aqueles pais super protetores, que é minha filhinha, não deixa a pessoa aí, fica segurando na mão, não vai, e ela precisa passar por esse processo de crescimento. A maturidade, a dor faz a gente crescer. A dor, o deserto, faz a gente crescer. E a gente precisa crescer em Cristo, em santidade, em amor e emancipação. Amém? Posso avançar? Unirá a sua mulher. Então, deixará, qual é o versículo? Vamos ler de novo. Gênesis 2, 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. A autoridade que foi estabelecida por ele não vai mais ter essa autoridade, porque ele vai deixar, ele vai ser a autoridade da casa. Ela vai ser a autoridade da casa. Unirá a sua mulher. Unir é a lei do esforço. O que é esse unir aí, ó? Esse verbo unir, no original do hebraico, tem um sentido muito interessante. Significa, é aquilo que você alcança com muito esforço. Unir-se-á não se dá no dia do casamento. Isso é um processo diário. Você vai ter que aprender a lidar com o temperamento da pessoa, com os gostos da pessoa, com a direção que a pessoa está tendo e se ajustar. Cada um vai se ajustar. Não adianta, eu já fiz muito atendimento de casal, de pessoas. Eu não quero, eu não gosto. Meu marido deixa a toalha assim, deixa a toalha assada, deixa a escova de dente, a outra não lava. São coisas tão mínimas que vão juntando e se tornam iras. Né? A Bíblia diz que não se deve pôr o sol sobre a nossa ira. Aí a pessoa nunca resolve isso. De repente o copo tá cheio, do dia para a noite, aí fala assim, nossa, pensei que eles eram um casal 20, mas agora estão separando, você fica assustada. Não, isso já vem acontecendo há bastante tempo. Sabe por quê? Não teve a lei do esforço, de se adaptar a outra. Quando a gente quer mudar outra pessoa, a gente vai fracassar. A gente tem que se ajustar, se autoajustar diariamente com a pessoa. Imagine, eu vou falar o meu caso, eu sou altamente elétrica e agitada. Meu marido é calmo, sossegado, metódico. Eu sou zero de método. A gente ia se matar dentro de casa. Eu não quis mudar ele. Às vezes eu falava assim para ele, a sua lentidão às vezes me agonia, mas que nada, me tranquiliza a lentidão dele. E a minha agitação bota ele para correr, entendeu? É verdade. Então ele não tenta me mudar, nem eu tento mudar ele. A gente tenta se ajustar para que a gente viva em harmonia. Mas quando eu quero mudar o outro, eu não estou negando a mim mesmo. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu me lembro de uma vez que eu escutei o testemunho de uma moça, e eu vou colocar aqui sobre o que é essa lei do esforço. É uma coisa simples, que ela era muito arrumada. Então, todo dia, o marido deixava a escova de dente e a pasta toda esmigalhada na pia do banheiro. E aquilo sujava, e ela brigava com ele, dizia assim, você não deixa a escova, você não sei o quê, você faz isso, você faz aquilo. E o homem continuava a deixar a escova. Um dia o Espírito Santo falou para ela, olha, a gente pensa que o Espírito Santo não fala, o Espírito Santo é uma coisa simples. Vai lá, limpa tudo e não reclama mais nada. E ela escreveu assim, eu te amo, eu te amo. No segundo dia, ele nunca mais deixou a escova, nem a pasta esmigalhada. Quem mudou foi ele, porque ela mudou. Então a gente às vezes quer que o outro mude de qualquer maneira, quando eu não estou disposto a mudar em nada. Né? É aquilo, eu cresci assim, eu nasci assim e você sempre assim. Não pode ser. Quando você vai se unir é unidade. Deus trabalha na unidade. Jesus era um com o Pai. E eu tenho que ser um com Jesus e um com o meu cônjuge. Em todos os aspectos. Eu vou dar outro exemplo. Eu detesto tourada. Detesto, não gosto. Meu marido não é muito de futebol, mas ele, por causa da cultura, ele adora tourada. Quantas vezes eu ficava ali sentada, eu virava a cara, eu falei, ai meu Deus, agora o homem vai morrer com touro. Eu ficava ali assistindo com grande esforço. Mas eu ficava, porque a minha companhia é importante para ele. Aí você diz assim, eu detesto isso, não vou fazer. Isso não. Eu tenho a minha individualidade. Eu já escutei isso. Eu tenho que ser assim. Então você é você. Não tem lei de esforço nenhum. Zero para você. Reprovada.
Nunca você vai conseguir se submeter a nenhuma autoridade, nem mesmo a Deus, quando ele te disser não, não e não. Porque você não se esforça para nada. Você vai querer o seu bem-estar. O seu bem-estar. A gente tem que querer o bem-estar, mas quando a gente começa a ceder, daqui a pouco o outro vai ceder para você em coisas que você nem imagina que vai ceder. Outro exemplo que eu vou dar, uma besteira. Eu sou uma pessoa que não sou organizada. Eu sou organizada assim no meu pensamento. Mas, por exemplo, eu tenho uma tesoura, hoje eu guardo na gaveta, amanhã eu guardo na outra gaveta, depois eu guardo na outra mala. É por isso que eu tenho várias tesouras. E o Mário tem tudo organizado ali. Então, quando eu chegar para pegar assim, alguma coisa dele, ele diz, vai 2 vezes, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vai e volta. E eu comecei a me policiar, porque aquilo incomodava ele. Eu falei assim, ai meu Deus, eu tenho que devolver rapidamente no lugar onde ele colocou. Isso para mim era muito difícil. Porque eu botava, eu ia fazer outra coisa, eu fazia outra coisa ao mesmo tempo. Isso incomodava muito ele. Ainda incomoda até hoje. E eu tento me policiar o tempo inteiro. Por exemplo, outra coisa que às vezes eu falava assim, não bota o sapato vermelho, por exemplo. Eu disse, ele, não, eu quero saber o que eu boto. Eu trabalhava pela negativa. Agora ele está me corrigindo. E eu, se eu dissesse para ele, eu não quero saber. Eu falo assim, tudo bem. Não. Isso incomoda ele. É uma besteira. Eu vou desconstruir isso. Eu vou me esforçar para me ajustar. Isso é a lei do esforço. Nas pequenas coisas. Seja na hora do almoço, seja na hora do jantar, seja na hora que você vai falar. Ah, mas ele falou assim comigo. Rebate com carinho e afeto, porque isso quebra toda ofensa. Mas se você entra nessa ofensa, você vai sair pior do que você entrou. Isso é o quê? Maturidade, a lei do esforço. O esforço, você precisa de coragem. A coragem não é ausência de medo, é você enfrentar o medo. O medo é uma emoção natural. Deus programou a nossa vida para sentir medo. Para a gente preservar, está no nosso DNA a estrutura do medo. Se eu falar para você assim, olha, nós vamos passar ali por aquele rio que está cheio, por aquele mar ali, está cheio de tubarão, o tubarão pode avançar, você vai começar a sentir aquilo que o organismo foi programado, o medo inato. Suas pupilas vão dilatar, você vai ter o coração acelerado, você vai ter sudorese, você vai liberar cortisol, você vai liberar glicose para você ter energia para fugir. O medo faz você enfrentar, faz você congelar ou faz você fugir. Num assalto, por exemplo, você não sabe qual vai ser a sua reação, se você vai enfrentar o assaltante, se você vai congelar ou se você vai fugir. Nessa hora vai ser... O seu organismo vai sofrer todas essas transformações. Mas a coragem é aquilo que Deus vai te dar do sobrenatural para você enfrentar qualquer medo. Quando o medo começa a dominar a minha vida, não é um medo de me preservar, né? Por exemplo, se eu não sei nadar, eu não posso ir para a praia, caminhar sabendo que eu não sei nadar, eu estou botando a minha vida em risco, não é? Se eu não sei fazer aquilo, eu preciso ter o quê? Coragem para enfrentar. Muitas vezes a gente não se sente preparado para enfrentar várias adversidades, mas o Senhor é aquele que adestra as nossas mãos para o combate, porque Ele luta as nossas guerras. Você sabe que Ele luta as nossas guerras? Foi assim com Israel, Ele lutou todas as guerras de Israel enquanto o coração estava totalmente voltado para Deus. Quando eles fizeram assim e voltaram o coração para os ídolos, o que aconteceu? Os inimigos prevaleciam. Por que os inimigos às vezes prevalecem na nossa vida? Porque o nosso coração precisa da lei do esforço. Eu tenho que me unir com Deus. Vocês estão entendendo a relação entre o casamento e a nossa união com Cristo? A lei do esforço, eu preciso entender, eu preciso me unir com Cristo, porque eu sei que é Ele que vai guerrear as minhas batalhas, mas eu também tenho que estar dentro dessa batalha. Deus enviava Davi e dizia assim, vai que você vai prevalecer. Ele tinha a arma na mão, não tinha? Ele fazia parte dele, e o Senhor, de forma sobrenatural, fazia dele. Mas você, às vezes, quer que o outro faça a sua luta. Quantas vezes eu já vi pessoas assim, jejua por isso, faz isso para mim, faz isso, eu não consigo. Mas se você não consegue, você tem que estar na batalha também, para você ter experiência que o Senhor luta as suas guerras. Seja em qual área for, financeira, emocional, psicológica, seja em qual área for, o Senhor prometeu que nós não estaríamos sozinhos, que Ele lutaria as nossas guerras.
né? Você precisa de ânimo, de paciência para alcançar a unidade. Se você e o seu marido não têm uma unidade, o que diz a Bíblia? Não está aí no estudo. Que um reino dividido não vai prevalecer. Se você pensa de um jeito... Quantas vezes eu já atendi pessoas assim, o fulano quer filho, mas a mulher não quer filho. O marido não quer filho, mas a mulher quer filho. Isso não foi conversado antes. Tem que conversar antes para saber o que cada um quer. A gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família da pessoa. E tem gente que não quer casar com a família da pessoa e diz assim, mas eu casei com você, não casei com a sua família. Mentira, porque ela faz parte de uma família. E Deus trabalha no único, não. Deus trabalha onde? Na família. Então, não tem unidade. Se você começa a afastar o seu marido da família dele, ou o seu marido começa a afastar você da sua família, isso causa danos, isso é doentio, né? É doentio. Eu já vi pessoas assim chegarem para mim e falar assim para mim, como é que eu faço? A família do meu marido é convertido, mas a família do meu marido é toda espírita. Eu não vou lá. Eu não vou lá porque aquilo ali é cheio de coisa. Não, você vai. Você não é luz e sal? Você vai, porque Deus está indo à sua frente. Você vai ter medo de enfrentar o inimigo, então você tem uma fé o quê? Raquítica, você não está maduro. Você precisa de esforço, bom ânimo, porque Deus é que luta as nossas guerras. Precisa da lei do esforço. Deixará emancipar, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Você precisa dessa lei do esforço, de também se unir com Cristo, porque se você está um com Deus, você vai ouvir o que Ele quer. Para que a gente ora? A gente ora para que Deus se converta às nossas vontades, ou para que a gente entenda qual é a vontade dele? O que vocês acham? Às vezes a gente tem uma deturpação que eu vou orar. Aí eu oro assim, Senhor, faz isso. Você diz para Deus tudo que Ele quer fazer. Você vai derramar a sua vontade. É lícito eu chegar para Ele, Senhor, abençoa fulano de tal. Senhor, cura não sei o quê. Cura. E eu preciso perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer nessa hora de mim? O que o Senhor espera de mim? Como é que eu devo proceder diante disso aqui? Que vontade o Senhor quer implantar em mim? A oração, irmãos, não é para converter o coração de Deus à minha vontade, é para converter o meu coração à vontade de Deus. Porque tudo aquilo que for da vontade de Deus vai acontecer. Amém? E como é que eu oro assertivamente? Conhecendo a vontade de Deus. Como eu conheço a vontade de Deus? Quando eu amadureço e quando eu tenho coragem, quando eu tenho paciência e tenho a lei do esforço, porque eu começo a ser um. E isso tem que também ter no seu casamento. Amém? Eu preciso ser um com Deus. E como é que eu vou ser um se eu nem conheço a palavra? Se eu nem oro? Às vezes, eu oro de manhã, depois não oro mais. Eu às vezes acordo, eu faço uma Senhor, obrigado, depois vou tomar meu café. Às vezes eu vou orar mesmo a sério quando eu vou dormir. E às vezes eu adormeço conversando com Deus. E que benção você poder dormir nos braços do seu pai. Não é errado. Ainda bem que você dorme nos braços dele, porque o Senhor certamente vai te mostrar qual é a vontade dele. Se você não sabe qual é a vontade dele, não se mova, porque você vai se mover na força do seu braço e vai dar ruim. Uma hora você vai acertar, é igual aquela prova de múltipla escolha. Quando eu não sei, eu marco qualquer resposta. Pode estar certo e pode não estar certo. Mas se eu quero ter uma vida assertiva, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Desde que eu me converti, tem 38 anos, eu nunca me movi sem ter absoluta certeza qual era a vontade de Deus. Nas coisas mais simples possíveis. Mais simples. Aí como é que você sabe? Orando, conferindo com Deus, esperando Deus falar. Se Ele não falou, eu tenho que sentar e esperar. Não era assim que o povo fazia? Quando tinha a nuvem, o povo estava caminhando de dia na nuvem. Parou a nuvem, o povo parava. A nuvem vai se mover, o povo ia para aquele lugar. E era coluna de fogo. Já fizeram até, através da inteligência artificial, como é que era, né? Fizeram até um vídeo lindo, maravilhoso, como é que era a coluna de fogo que Deus mandava. Você tem isso disponível para você acessar. Basta você ter disciplina e querer. Ninguém... Sabe por que às vezes a gente não tem disciplina?
Vou falar agora uma coisa natural, porque o nosso cérebro, ele quer gastar um mínimo de energia e ele quer conviver com aquilo que é conhecido, para não gastar energia. Eu estou falando de o que a ciência diz. E o que a gente precisa fazer? Contrariar isso, porque se nós temos a mente de Cristo, ele vai nos ensinar a gastar energia nas coisas corretas que ele preparou para cada um de nós. Amém? E vai dizer assim: não existe unidade sem humildade e perdão. Como que você vai ser um se você não consegue perdoar o seu marido, perdoar os seus filhos? O perdão é um mandamento. Você não tem que sentir que vai perdoar. Você tem que perdoar. Se você não consegue, você vai fazer igual aquele homem. Senhor, ajuda na minha incredulidade. Senhor, ajuda-me a liberar perdão. E a gente às vezes pensa que a gente liberou e a gente não liberou. A gente entra numa cadeia, porque se nós não perdoamos, Deus também não tem como nos perdoar. Porque tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Pode não colher agora, mas vai colher lá na frente. Se eu quero ter uma vida saudável, eu preciso comer saudável. Se eu quero ter uma vida próspera no meu emprego, eu preciso estudar e preciso me esforçar para que eu tenha respostas. Porque Deus faz milagre e não mágica. Ele quer a participação da nossa vida com Ele. Eu preciso entender isso para que eu seja um. Eu preciso me humilhar diante de Deus quando eu estou errada. Eu preciso me humilhar diante do meu marido, da minha esposa. Eu preciso pedir perdão, sim, quando eu erro. Quando a gente não faz isso, a estrutura do orgulho se instala e Deus abate os soberbos e os orgulhosos. E a gente não consegue desfrutar de um casamento de descanso. A gente vai estar sempre com a espada desembainhada, querendo prevalecer, né? Essa semana eu escutei uma pessoa falar assim para mim: ah, mas eu já falei para ele que é assim, ponto final. Eu olhei assim: mas quem é você para dizer que é ponto final? Não é isso, não é assim que se faz. Ponto final, o que é isso, ponto final? Que falta de paciência é essa? Tenta explicar como é que não é, e se ele não aceitar, você se submete, porque Deus vai honrar a sua submissão e vai trabalhar ali. Porque isso diz muito respeito o quê? Da nossa individualidade, que a gente não quer deixar na cruz. E aí eu só tenho uma notícia para te dar: você vai ficar perturbada, com muitos problemas emocionais, vai ter ansiedade, não vai dormir, vai ficar angustiado e vai ficar assim. De repente nem sabe por quê. Porque foi instalado em você essa falta de paciência. Deus, a paciência, a longanimidade é fruto do Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, eu vou ter que exercitar isso na minha vida. Mas você precisa querer. Deus não invade o coração. Então, amar, eu coloquei aqui, amar é uma decisão. Quando eu fui me casar com o Mário, eu falei para ele: eu decidi amar você em todas as esferas. Eu decidi me dedicar a você. Eu perguntei: você está decidido? Ele: eu decidi. E eu orei, e eu creio, eu acreditei, e ele cumpriu tudo isso. Ele cumpriu tudo isso. E tem cumprido. Muito antes até de conhecer a Jesus. Porque amar é uma decisão e é um mandamento, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O amor de Deus nos constrange. Amar, Jesus falou: ama o seu inimigo. É difícil? É possível. Quando você tem um coração rendido, obediente e humilde e submisso à vontade de Deus. Não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. A gente às vezes declara isso: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A gente declara isso da boca para fora, mas eu quero saber no real. É Cristo que está vivendo mesmo em você? Até que Cristo, Gálatas 4,19 fala: até que Cristo seja formado em vós. Isso é uma escalada, de crescimento constante. Não adianta correr tudo e morrer na praia, né? Você precisa correr constantemente até chegar no dia que nós estaremos com Ele, até que Ele venha ou até que eu estarei na glória com o Senhor. Entender essa lei do esforço, precisa do seu esforço, sim. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu falo: olha, Mário, eu não gosto disso. Dá para você melhorar isso assim, assim?
Eu falei para ele, olha, eu preciso que você seja mais romântico, eu preciso, isso me faz bem, você vai exercitar isso, eu vou te dar um dever de casa. Ele se dispôs a fazer, mesmo ele não gostando. Ele se dispôs a fazer um bilhetinho todo dia de manhã, um bilhetinho para mim, porque isso alimenta, me dá dopamina, me deixa mais assim. Você não quer uma mulher melhor? Isso é bom para mim. Então eu tenho, quando eu não falo, eu calo, o meu corpo sente. Quando eu calo as minhas emoções, vai arrebentar no meu corpo. É pressão alta, é dor de coluna, é tensão, não durma. Um monte de coisa acontece. Como é que eu governo isso? Identificando esse esforço que eu preciso ter com minha família, com meu marido ou com a minha esposa e com Cristo. Esse é o modelo que você vai levar para o seu casamento, o seu relacionamento com Deus. Hoje eu fiz um videozinho de 27 minutos, 27 segundos. Diz assim que o nosso culto, ele está pautado em como eu me relaciono com Deus. Que tipo de culto você oferece para Deus? É um culto de só pedir? Eu quero isso, eu quero aquilo? Ou você é um culto de gratidão? Ou é um culto que você quer entender o que Deus quer de você? Que tipo de culto você oferece para Deus? Você vem para a casa do Senhor não para receber, você vem para ofertar. E quando você oferta, Deus te dá. Porque Deus só vai dar aquilo que você está disposto a entregar. Ele só vai dar tudo para você que você está disposto a entregar. Não foi assim quando Abraão entregou o seu único filho? A Bíblia diz que Jesus falou que Abraão viu naquele dia, o dia que aconteceria com Cristo, e nele se alegrou. Imagina, que bênção. Quando a gente entrega para Deus tudo que Ele pede, Ele nos dá até o que a gente não pede. Isso é fácil? É cruz. E eu tenho que estar disposto a entender esse caminho da cruz. É a lei do esforço. É o grande desafio, é a mudança de começar em nós. Tem que começar em você. Se não começar em você, não adianta. A gente quer que o outro mude, mas a gente não quer mudar. Muda você primeiro, que Deus vai se responsabilizar. Deus vai se responsabilizar. Deus vai se responsabilizar. Eu, quando casei com o Mário, eu detestava passar roupa. Detesto até hoje, sou sincera. Quando eu fui pra lá, eu fiquei muito sozinha. E lá não tinha esse negócio de passar roupa. Depois é que eu descobri, né? Eu não sabia. E aí foi me dado, ele usava só camisa social, foi me dado uma tábua e um ferro todo poderoso, e eu dizia assim, meu Deus, me ajuda. Eu detesto isso, mas em nome de Jesus eu vou fazer. A segunda vez que eu fui passar a roupa, sabe o que aconteceu? Eu liguei para ele chorando. O que foi? Eu falei, o ferro queimou, eu queimei o ferro, claro, estava fora da tomada, eu não vi, estava fora da tomada. Porque ficava ligado e a tábua montada num outro quartinho. Aí eu falei assim, meu Deus, me ajuda. Olha, fiquei uma exímia passadora de camisa social. Preciso passar hoje? Não, mas aprendi esse caminho do esforço. Deus falou assim, foi bom, você aprendeu. Eu detestava cozinhar. Mas eu tive que cozinhar, porque teve uma época da minha vida, antes de eu casar com o Mário, que todo mundo na minha casa perdeu o emprego. Todos. E nós resolvemos fazer quentinha, eu cozinhava zero. Eu aprendi a cozinhar, foi a lei do esforço. Hoje eu adoro cozinhar, eu tenho netos, eu cozinho. Gosto de cozinhar. Gosto muito de cozinhar. Deus foi gerando em mim essa vontade. Mas eu tenho que me dispor. Se você não se dispõe, Deus não tem como gerar em você nada. Você precisa. O meu marido gosta daquilo, então faz esse agrado para ele. Faz esse. Eu vou ser sincera, gente. Quando falar assim para mim, Deus me livre, você dá tudo na mão dele? Dou tudo na mão, porque ele faz tudo para mim. Ele faz tudo para mim. Ele é a pessoa que mais me incentiva, que mais é meu parceiro. Tudo que eu faço, ele está por trás me apoiando. Eu tenho prazer de entregar tudo na mão dele. Eu tenho prazer de preparar, de quando ele acordar, tá o café da manhã preparado, tá o prato preparado, tá a roupa preparada, a roupa escolhida. Eu tenho prazer de fazer, eu me alegro de fazer isso. Isso é serviço. Jesus veio para servir. Se você não consegue servir a sua família, como você quer servir na igreja? Vai dar ruim. Você vai, sabe o quê? Servir assim, ó. No grito, você vai servir assim, imagine água com óleo, você mistura assim na hora da bagunça, quando
Quando vai posar, a água vai para um lado e o óleo vai para o outro. Você não vai conseguir se integrar, você vai ser crítico, você vai reclamar de tudo, você vai ver defeito em tudo, você vai achar que nada tá bom e você não vai conseguir nunca servir como Deus quer que a gente venha servir. Você precisa se esforçar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Né? Nós estudamos no PG a parábola da rede, que a gente precisa lançar a rede, vem tudo. Depois a triagem é o Senhor que vai fazer. Não é você que vai fazer. Não é você que vai criticar. Não é. A gente pode analisar e apresentar soluções melhores, mas a crítica só destrói, não constrói nada. E a gente acaba não honrando a liderança que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. E você quer ser honrado? Tem uma notícia para te dar. Não será. Não será. Em nenhuma esfera, se você não consegue exercer o princípio da honra na sua casa, com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho você vai ser desonrado, na sua igreja, na rua, no seu relacionamento com as suas amizades, vai vir a desonra. Sabe por quê? Porque Deus responde a princípios. E se nós quebramos os princípios, eles vão nos quebrar. Precisa conhecer os princípios da palavra de Deus. Sem ela, nós somos deficientes.